Última chamada: se não mudar agora, as consequências serão devastadoras. Vivemos em uma era de mudanças rápidas e profundas, mas muitos ainda ignoram o chamado urgente para a transformação. Última chamada: se não mudar agora, as consequências serão devastadoras. Explora a iminente crise que enfrentamos se não tomarmos medidas decisivas agora. O texto examina como o atraso na adoção de mudanças essenciais, sejam elas ambientais, econômicas ou sociais, está nos conduzindo a um ponto de ruptura irreversível. Com base em dados alarmantes e tendências globais, o autor revela como a procrastinação e a complacência podem levar a cenários catastróficos. A crise climática, a desigualdade crescente e a degradação dos recursos naturais estão todos interligados, formando um ciclo vicioso que ameaça nosso futuro coletivo. O texto detalha exemplos reais e situações de emergência em que a falta de ação antecipada resultou em consequências devastadoras para comunidades e países inteiros. Além disso, esse texto apresenta um chamado à ação, destacando a necessidade urgente de mudanças em nível individual e coletivo. Discute estratégias práticas e soluções inovadoras para evitar o pior cenário, enfatizando que a janela para agir está se fechando rapidamente. Através de uma combinação de análise crítica e histórias impactantes, Última Chamada visa não apenas informar, mas também inspirar uma resposta imediata e eficaz para enfrentar os desafios que estão por vir. Este é um alerta poderoso sobre o custo da inação e um apelo para que todos, desde líderes globais até cidadãos comuns, se unam em um esforço para garantir um futuro sustentável e seguro. Não há mais tempo para hesitar, a hora de agir é agora. O horizonte de desespero. A noite caiu sobre a cidade com uma escuridão opressiva, não apenas no sentido literal, mas na consciência coletiva de uma humanidade que se recusa a ver o abismo que se aproxima. As luzes das ruas piscavam como sinais de alerta, quase como se a própria cidade estivesse tentando gritar que o tempo está se esgotando. O som distante das sirenes e o murmúrio das ruas eram um eco de um pânico crescente que parecia não ter fim. No coração de uma metrópole que uma vez parecia imortal, as ruas estavam desertas e silenciosas, um reflexo perturbador do estado de torpor em que a sociedade havia mergulhado. O contraste entre a ostentação do progresso e a realidade de um futuro incerto nunca foi tão agudo. Os arranha-céus, que uma vez simbolizaram a ascensão da humanidade, agora pareciam ser apenas torres de um castelo de cartas prestes a desmoronar. Enquanto o mundo passava a noite em um sono inquieto, cientistas e ativistas se reuniam em uma conferência de emergência, uma das últimas chances para alertar o público sobre a crise iminente. A tela do auditório projetava gráficos de dados alarmantes: o aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar, a perda de biodiversidade, todos aspectos de uma catástrofe em plena formação. Mas a maioria dos participantes, ainda incrédulos, ouvia como se estivessem em uma peça de teatro distante, incapazes de se conectar com a gravidade da situação. A hora de agir é agora. Não há mais tempo para hesitação, e a realidade que enfrentamos é mais alarmante do que podemos imaginar. O título que escolhemos para esta mensagem não é uma hipérbole, é um grito de alerta desesperado: se não mudar agora, as consequências serão devastadoras. Estamos à beira de um precipício, e o tempo está se esgotando. A cada dia que passa, nossas escolhas, ou a falta delas, estão nos conduzindo para um futuro de catástrofes inevitáveis. A crise ambiental, econômica e social que enfrentamos não é uma questão distante ou um problema que podemos adiar. É uma ameaça iminente, e as evidências estão ao nosso redor,
mais evidentes do que nunca. Imagine o que acontece quando um sistema é pressionado além do seu limite. O que vemos hoje são os primeiros sinais de um colapso iminente, fenômenos meteorológicos extremos, a devastação de habitats naturais, e a crescente desigualdade que divide a nossa sociedade em dois mundos distintos. Esses não são eventos isolados, são os sintomas de um problema profundo e sistêmico que estamos ignorando há muito tempo. Nos últimos anos, temos testemunhado incêndios florestais sem precedentes, enchentes devastadoras e ondas de calor que quebram recordes. As temperaturas globais estão subindo, e a nossa capacidade de adaptar-se está se esgotando. As consequências são claras e palpáveis, os recursos naturais estão se esgotando, as comunidades estão sendo deslocadas e as economias estão sendo abaladas. E o mais perturbador é que os cenários mais extremos que tentamos evitar podem se tornar nossa nova realidade se não tomarmos medidas agora. A questão é simples: o que você está fazendo para evitar isso? Está observando de braços cruzados ou está se envolvendo na mudança necessária para salvar nosso planeta e nossa sociedade? Esperar não é uma opção. O tempo para ações significativas é agora. Se não agirmos imediatamente, o que veremos em breve será um colapso sem precedentes, com impactos que vão desde a perda de biodiversidade até a escassez de alimentos e água, e a destruição de comunidades inteiras. Estamos diante de uma encruzilhada. A escolha é nossa, e cada dia que passa sem ação é um dia a mais rumo a um futuro devastador. Não podemos continuar com a mentalidade de que algo será feito ou alguém tomará conta disso. Precisamos de uma transformação urgente e coletiva. Essa transformação começa com você, com suas decisões diárias e com a maneira como exige mudanças de nossos líderes. Precisamos pressionar por políticas que priorizem a sustentabilidade, investir em energias renováveis, e adotar práticas de consumo responsáveis. Precisamos educar a próxima geração e liderar pelo exemplo. Precisamos fazer escolhas que garantam um futuro melhor para todos. Agora é a hora de agir. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. Cada segundo que passa é um segundo a mais em que estamos contribuindo para a nossa própria destruição. Vamos parar de discutir sobre o que poderia ser feito e começar a agir de maneira decisiva. A história nos julgará pela maneira como reagimos a este momento crucial. Escolha ser uma força para o bem, escolha fazer a diferença, escolha ser parte da solução. A responsabilidade está em nossas mãos, e o futuro está se formando agora. Não deixe que a história registre que você ficou parado enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Lembre-se, se não mudar agora, as consequências serão devastadoras. O momento para a mudança é agora. E você tem o poder de fazer a diferença. O rumo à catástrofe. A Terra, nosso lar compartilhado, está dando sinais cada vez mais claros de um colapso iminente. Este não é um conto de ficção científica ou um pesadelo distante, é a realidade palpável que se desdobra diante de nossos olhos. A procrastinação e a complacência têm sido nossas piores inimigas, e o resultado dessa inação é um ciclo vicioso de crise climática, desigualdade crescente e degradação dos recursos naturais. O futuro que estamos moldando é um futuro sombrio, e os sinais de alerta estão se tornando impossíveis de ignorar. 1. O sufoco das cidades. Nas cidades ao redor do mundo, o calor está se tornando uma ameaça mortal. Em muitas regiões, as ondas de calor já não são um evento raro, mas uma característica recorrente e devastadora do verão.
Em 2023, uma onda de calor sem precedentes varreu a cidade de Phoenix, Arizona. Temperaturas de 50 graus Celsius não eram apenas recordes históricos, eram uma realidade agonizante que matou centenas e deixou milhares em perigo. As consequências dessa negligência são visíveis: aumento dos casos de insolação, colapso dos sistemas de saúde e uma crescente demanda por água que ameaça esgotar os recursos locais. A situação em Phoenix é um retrato de um padrão global. Cidades em todo o mundo enfrentam problemas semelhantes, e o impacto na vida das pessoas é devastador. Em muitas dessas áreas, os mais pobres e vulneráveis são os mais afetados. A falta de infraestrutura adequada e políticas de mitigação de calor, combinada com a expansão urbana desordenada, cria um caldo perfeito para desastres humanos e ambientais. 2. O desaparecimento dos glaciares. Em regiões mais remotas, a crise é igualmente severa, embora menos visível. Os glaciares, que uma vez foram símbolos imponentes da estabilidade climática, estão desaparecendo a uma taxa alarmante. Em 2022, o glaciar Perito Moreno, na Argentina, registrou um derretimento sem precedentes que alterou irreversivelmente o ecossistema local. A perda de gelo não é apenas uma questão estética, é um sinal claro de que os sistemas climáticos globais estão fora de controle. A diminuição dos glaciares tem um impacto direto na disponibilidade de água potável para milhões de pessoas. Em regiões que dependem do derretimento de gelo para abastecer seus rios e reservatórios, o declínio acelerado dos glaciares está criando uma crise de água. Em 2024, comunidades ao longo do rio Yangtze, na China, enfrentaram níveis de água baixos recordes, afetando a agricultura e a segurança alimentar. As consequências para a vida selvagem e a agricultura são profundas, e o efeito cascata é uma realidade inevitável para todos. 3. A desigualdade crescente. A desigualdade está crescendo a um ritmo alarmante, exacerbada pela crise climática e a degradação dos recursos naturais. As comunidades mais pobres e marginalizadas são frequentemente as mais afetadas pelos desastres ambientais e pela escassez de recursos. Em Bangladesh, a subida do nível do mar resultou na perda de terras agrícolas e no deslocamento de milhões de pessoas. A crise climática está criando uma nova classe de refugiados climáticos, forçando milhões a abandonar suas casas em busca de sobrevivência. A desigualdade não é apenas um problema social, é um problema ambiental. A pobreza e a falta de recursos limitam a capacidade das pessoas de se adaptar às mudanças climáticas. Sem acesso a tecnologias limpas e infraestrutura adequada, os mais pobres são forçados a viver em áreas mais vulneráveis e a enfrentar condições de vida insustentáveis. A degradação ambiental, portanto, se torna um ciclo de pobreza e marginalização que perpetua a desigualdade e a injustiça social. 4. O custo da inação. Os exemplos são numerosos e assustadores. Desde o colapso de ecossistemas marinhos devido à acidificação dos oceanos até o aumento das taxas de extinção de espécies, a evidência de que estamos caminhando para um futuro devastador é inegável. A procrastinação e a falta de ação não são apenas um atraso em nossos esforços, são um convite à calamidade. Em 2023, uma série de inundações devastadoras na Libéria revelou a falta de preparação e a incapacidade de responder adequadamente a eventos climáticos extremos. As infraestruturas inadequadas e a falta de planejamento urbano resultaram em enormes danos e perdas de vidas. A realidade é que a falta de preparação e a inação têm um custo humano e econômico imenso.
o futuro em nossas mãos. A queda da ilusão. As imagens de um futuro sombrio não são mais uma questão de especulação. Elas estão se desdobrando diante de nossos olhos com uma clareza perturbadora. O que antes parecia uma ameaça distante agora é uma realidade imediata, e a ilusão de que podemos continuar como estamos sem enfrentar as consequências está se desintegrando. Este capítulo explora a grave necessidade de ação imediata e as consequências devastadoras que aguardam aqueles que não se adaptarem às novas realidades. 1. O fio da esperança. Em meio à crise, há uma pequena luz de esperança. Este fio da esperança está representado por iniciativas corajosas e inovações que estão surgindo como respostas aos desafios. Organizações não governamentais, cientistas e cidadãos em todo o mundo estão se unindo para buscar soluções que possam mitigar os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental. No entanto, o tempo para implementar essas soluções de forma eficaz está se esgotando rapidamente. Uma dessas dois, a crise da água, um desafio imediato. Um dos aspectos mais urgentes da crise é a escassez de água. Em várias partes do mundo, a água está se tornando um recurso cada vez mais raro e disputado. A cidade de Cape Town, na África do Sul, enfrentou uma crise de água extrema em 2018, conhecida como Dia Zero, quando a cidade estava a ponto de ficar sem água potável. Embora medidas de emergência tenham ajudado a evitar a crise total, a realidade é que muitas outras cidades e comunidades estão agora seguindo o mesmo caminho. A escassez de água não afeta apenas a vida cotidiana, mas também tem profundas repercussões econômicas e sociais. A agricultura, que depende de água abundante para produzir alimentos, está sendo severamente afetada. As colheitas estão diminuindo, os preços dos alimentos estão subindo e a segurança alimentar está ameaçada. As consequências são um ciclo de pobreza e insegurança que se agrava a cada dia que passamos sem enfrentar a crise da água com a seriedade necessária. 3. A necessidade de uma resposta global. A resposta à crise não pode vir apenas de ações locais ou de pequenos grupos de ativistas. É necessário um esforço global coordenado para enfrentar a magnitude da crise que estamos vivendo.
Governos, empresas e cidadãos precisam se unir em um compromisso comum para promover a sustentabilidade e a resiliência. O Acordo de Paris foi um passo positivo, mas os compromissos feitos até agora ainda são insuficientes. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a transição para fontes de energia renováveis e a implementação de políticas de conservação são apenas o começo. Precisamos de uma mudança de paradigma, uma revolução na maneira como abordamos os desafios ambientais e sociais. 4. A escolha que temos. A verdade é que temos uma escolha a fazer: agir agora ou enfrentar um futuro devastador. O tempo para decisões e mudanças é limitado, e cada dia de atraso é um dia perdido na luta pela preservação do nosso planeta e das nossas comunidades. Se continuarmos a procrastinar, se a inação persistir, os cenários catastróficos não serão mais previsões, mas realidades concretas que afetarão a todos nós. O futuro não é um destino inevitável, é o resultado de nossas ações e escolhas presentes. Se queremos garantir um futuro sustentável e seguro, precisamos adotar uma mentalidade de urgência e responsabilidade. Precisamos mudar nossos comportamentos, nossas políticas e nossas prioridades agora. A hora da verdade. Estamos em um momento decisivo da história, um ponto de inflexão onde nossas escolhas terão consequências duradouras. O futuro está nas nossas mãos, e o caminho que escolhemos trilhar determinará se sairemos da crise como um mundo unido e resiliente ou como uma sociedade que falhou em responder às suas responsabilidades. A hora de agir é agora. A mudança começa com cada um de nós, e a responsabilidade é coletiva. Devemos ter coragem para enfrentar a dura realidade e a determinação para implementar as soluções necessárias. O futuro está sendo moldado por nossas ações de hoje. O que faremos para garantir que ele seja um futuro digno de ser vivido? A percepção da realidade. Estamos diante de uma encruzilhada crítica. As crises que discutimos não são apenas estatísticas em gráficos ou notícias distantes. Elas estão moldando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, impactando cada aspecto de nossa existência, da água que bebemos à qualidade do ar que respiramos, da segurança alimentar à estabilidade econômica. A procrastinação e a complacência não são mais opções viáveis. O custo da inação já é evidente e está se acumulando em um montante que ninguém pode ignorar. O papel de cada um. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na resposta a esses desafios. A mudança começa com ações individuais, mas deve ser ampliada para uma transformação coletiva. As escolhas que fazemos, desde como consumimos até como votamos, têm um impacto direto. A forma como exigimos mudanças de nossos líderes e como apoiamos políticas e tecnologias sustentáveis moldará nosso futuro. Não se trata apenas de salvar o planeta, trata-se de garantir um futuro digno e habitável para nós e para as gerações futuras. O poder da esperança e da ação. Embora o cenário seja grave, há uma chance real de reverter o curso. Iniciativas inspiradoras estão surgindo em todos os cantos do mundo, mostrando que a inovação e a determinação podem fazer a diferença. No entanto, essas iniciativas precisam de apoio, de escala e, acima de tudo, de um sentido de urgência que transcenda as ações simbólicas e entre no domínio da mudança tangível. O poder da esperança e da ação não deve ser subestimado. Ao enfrentarmos essa crise com coragem e determinação, podemos criar um futuro mais sustentável e justo. Precisamos abraçar a responsabilidade coletiva e individual,
trabalhar juntos e exigir mudanças que salvem nosso planeta e nossas comunidades. O desafio da escolha. O desafio que enfrentamos é uma escolha: permitir que o ciclo vicioso da inação continue a nos arrastar para uma crise ainda mais profunda ou agir agora para mudar o rumo. O futuro é um reflexo de nossas ações presentes. Se optarmos pela ação decisiva, ainda podemos moldar um mundo onde a natureza e a humanidade coexistem em equilíbrio. Cada momento é uma oportunidade para redefinir nosso destino. A decisão está em nossas mãos, e o tempo para agir é agora. A história nos lembrará das nossas escolhas e das consequências que elas tiveram. Portanto, que possamos ser lembrados não por nossa inação, mas por nossa coragem e nossa capacidade de transformar desafios em oportunidades. O futuro está sendo moldado agora. Vamos fazer com que ele seja um futuro do qual possamos nos orgulhar. Que a